Queridos irmãos e amigos, aqui estou eu de volta, pastor Everaldo, aqui da Paraíba, desta vez para conversar com vocês sobre um tema, na verdade uma consulta que me foi feita pelos meus amigos, pastores aí do Maranhão, e eu estou agora, esse tempo vago, pedindo perdão e desculpa a vocês aqui, para responder agora também de forma rápida, dentro desse espaço apertado que cabe a essa plataforma. Quero voltar novamente a dizer a vocês que se inscrevam aí no meu canal, né? Dê um like, como diz a rapaziada aí, acione um sininho que tem por aí, porque quando eu falar alguma coisa aqui, vocês serão avisados para me dar o privilégio de escuta. Hoje eu vou responder uma pergunta em que me foi formulada a respeito se há legalidade, se há constitucionalidade da criação de associações no nível de igrejas evangélicas, ou seja, associações evangélicas, podíamos dizer assim, que na verdade a associação não é evangélica nem católica, é associação. Mas se as igrejas poderiam aí atalhar um caminho para criar associações, para desenvolver suas atividades sociais e ser beneficiadas aí por recursos do governo, né, recursos de entidades públicas e privadas, né, para cumprir a missão social, que também é cabível à igreja. É bom dizer aqui aos irmãos e aos amigos que a igreja não tem só função espiritual. É claro que a função espiritual e a função de ganhar almas para Jesus é a função primordial, é a função primaz da igreja. Mas a função social não é, de maneira nenhuma, abandonada. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, os apóstolos tinham preocupação de cuidar das viúvas. Então, lá havia aquele cuidado dos apóstolos com as viúvas, né? Então, as viúvas na igreja primitiva, elas eram tratadas melhor do que hoje, nas igrejas, com certeza. Mas o que é que nós podemos dizer aos amigos e aos irmãos aqui? Primeiro, a Constituição Federal, ela não permite nenhum relacionamento, até mesmo de cooperação entre igreja e Estado. Por ser o Brasil um Estado laico, as igrejas não podem firmar convênios, não podem firmar acordos com o Estado brasileiro, com as entidades federadas, com os entes federados, certo? Proibido pela Constituição Federal. Então, qual é a saída que se encontrou, que o legislador encontrou? Foi através das associações e através das fundações. Eu prefiro mais sugerir às igrejas que criem associações em vez de fundações, porque as fundações, além de elas serem mais rígidas, tem que ter capital, né? É quase como uma empresa, tem que ter uma espécie de capital quase social, né? E tem a fiscalização obrigatória, dura, do Ministério Público, né? As associações são mais flexíveis, né? E elas são reguladas pela nossa Constituição, a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 17 a 20, me parece, né? O Constituinte abriu a oportunidade de se criar as associações, dando garantia à criação dessas entidades associativas, né? E dando liberdade para que elas fossem criadas para fins pacíficos. Elas não podem ser criadas para fins paramilitares, mas para fins pacíficos, para desenvolver atividades sociais que possam ajudar no desenvolvimento da função do Estado brasileiro. Então, elas não precisam de autorização, né? Elas não precisam de autorização do governo, do Estado, para funcionarem, né? Elas são criadas pelos seus membros legitimamente livres, né? Brasileiros, né? E até por estrangeiros, né? Desde que tenha, evidentemente, a vinculação com os interesses sociais do país. Elas não podem ser dissolvidas, né? A não ser por ação judicial transitada em julgado, né? Diferentemente da fundação, que tem uma interferência muito forte do Ministério Público, as associações, elas são livres, elas não podem ter, o Estado não pode interferir nelas, certo? Evidentemente, quando há desvio de conduta, há desvio de recurso, o judiciário pode ser acionado através dos sócios, através dos membros dessas associações, para coibir
esses desvios de conduta. Mesmo assim, ela só pode ser dissolvida ou pelos membros dela, da associação, ou então por uma decisão judicial devidamente transitada em julgado. Ou seja, enquanto tiver recurso, as associações não podem ser fechadas. Um detalhe, ninguém pode ser obrigado a se associar, nem manter-se associado, né? Então, aquela história de você ter que pedir autorização, ter que pedir permissão a um outro ente para permanecer associado, isso não tem base constitucional, né? Eu vejo que muitas vezes tem convenções estaduais que inscrevem você na Convenção Geral e para você sair de lá, tem pessoas que dizem que você tem que ter autorização dessas convenções estaduais, elas têm que pedir para você sair. Não, isso não tem base constitucional nenhuma, né? Você é associado, certo? E deixa de ser associado quando quiser. Se tiver algum débito, alguma dívida com essas associações, anuidade, né, essas entidades associativas têm legitimidade para cobrar em juízo a dívida que você deixar. Mas não pode, de maneira nenhuma, ninguém ser proibido, né, a deixar uma associação, como também não pode ser proibido de se associar a uma delas. Essas entidades associativas, elas têm uma outra vantagem. Há uma outra vantagem nela, é que elas representam você em juízo e administrativamente, né? Se você é uma pessoa que não quer ir ao Poder Judiciário por qualquer motivo, né, pela sua condição de pastor, pela sua condição de até membro da magistratura, não quer se expor e tal, então a sua associação, ela tem legitimidade para pelejar por você, né, para litigar por você, tanto a nível do judiciário como a nível administrativo. No Código, como falei para vocês, a Constituição dá essa segurança tranquila para a criação dessas entidades associativas. O Código Civil também, a partir do artigo 53, ele traça um norte, né, de como deve ser criada uma associação. Por exemplo, ele diz lá que ela só pode ser criada para fins pacíficos. Isso aí em total sintonia com a Constituição Federal, né? As associações devem ser voltadas para atividade de assistência social, cultural, esporte, pesquisa, saúde, filantropia e outras demais atividades de interesse da sociedade, de interesse social, né? Então, a associação, ela tem vamos dizer assim, essa finalidade, cuidar do bem-estar social do cidadão brasileiro, né? E aí vem a cereja do bolo, né? Muitas entidades, muitas igrejas, muitas entidades religiosas criam as associações também porque, como igreja, elas não podem receber dinheiro público, mas através da associação pode. Essas associações de igreja, por exemplo, né, de entidades religiosas, né, elas podem receber recursos exatamente para custear, para fazer o serviço social. Certo? Serviço social com criança, com idoso, com fornecimento de alimentos, fornecimento de sopas, por exemplo, leite, pão, todas as atividades voltada para o bem-estar social, né? Elas podem ser agregadas por essas entidades associativas. E aí elas podem, com a União, com os estados, com os municípios, receber esses recursos através de convênios, né? Que é esse tipo de contratação multilateral, bilateral, né? Que é feito entre esses entes federados e as associações para exatamente finalidades específicas de cunho eminentemente social. E aí nós temos tem várias, mas eu vou citar aqui 3 modalidades de forma que você possa, através de uma associação, receber dinheiros públicos ou privados, né, para assistência social da sua membresia, da sua igreja. Primeiro, através de convênios, como eu disse a vocês, certo? Depois, através de termo de colaboração ou termo de fomento. Qual é a diferença? No termo de colaboração, a União, o Estado, o município, uma fundação pública, uma autarquia pública, por exemplo,
ela oferece recursos para que uma associação ajude esse ente federado, esse ente público, né, a prestar um serviço à sociedade. Por exemplo, isso ocorre muito, por exemplo, em campanha de vacinação, né, onde, por exemplo, as igrejas têm espaço físico. Então, através dessas associações, o governo chama essas associações para uma parceria onde elas prestam esse serviço à comunidade e recebem esses recursos destinados a custear esses gastos sociais. Isso é o termo de colaboração. O termo de fomento é o contrário. As associações têm um serviço de cunho social, não pode mantê-lo sozinho e ela vai ao Estado, ela vai ao ente federado, ela vai ao ente público e diz, olha, eu estou prestando esse serviço. Existem, por exemplo, associações que fornecem, por exemplo, comida de madrugada, né? Sopões para as pessoas carentes, distribui leite para as pessoas carentes, lençóis, né? Associações que cuidam de crianças abandonadas, por exemplo, né? Então elas vão ao governo, né, e diz, olha, eu faço esse trabalho na área social, mas não tenho recurso. E o governo, então, repassa recurso a pedido dessas associações, através desse termo de fomento, e aí ela presta esse serviço e recebe esses recursos. E não deixa de ser um serviço prestado pela igreja, porque essas associações, elas são vinculadas, geralmente, às entidades religiosas. E também através de emendas parlamentares, né? Parlamentares, às vezes, colocam no orçamento emendas, né, que são transferência de recurso público para essas entidades. E uma grande vantagem de ter associações vinculadas, criadas por igrejas, né, uma das grandes vantagens é exatamente a questão da fiscalização. Porque na associação, quem fiscaliza a associação são seus membros. São as pessoas que... É a membresia da associação, não da igreja, da associação, que as fiscaliza. Já na fundação, não. A fundação tem uma fiscalização aí do Ministério Público, que muitas vezes deságua até para a Receita Federal, etc, etc. Então, o Código Civil, ele traça essas balizas, né, de uma associação e a sua Bíblia, né, a sua Constituição, né, é o seu estatuto, que também o Código traça algumas balizas que devem ser observadas para a formação de um estatuto de associação. O direito igual de todos votar e ser votados, né, os quoros para as Assembleias Gerais, né, alguns privilégios de algumas categorias dentro, né, a obrigação de seus sócios, né, as regras de eleição que devem ser observadas, né? Então, a questão de penalidade dos sócios, os quoros para funcionamento dessas Assembleias Gerais Associativas. Então, tudo isso é traçado dentro do parâmetro do estatuto dessas associações, que estão lá desenhados a partir do artigo 53 do Código Civil. Então, meus amigos, aqui em rápidas palavras, para não deixar o vídeo longo, a associação é isso. É esse meio que eu vejo mais vantajoso do que uma fundação para vocês fazerem um trabalho junto à comunidade carente de vocês, aí da igreja, e poder receber licitamente, de forma correta, de forma legal, recursos desses entes federados que possam ajudar a igreja na assistência social aos pobres, que é também uma das suas funções prevista na Bíblia Sagrada. Em síntese, eram essas minhas palavras, respondendo aqui a vocês sobre a importância, né, que tem essas associações, né, fundadas a nível de igreja para assistir os mais carentes. Um grande abraço a todos e até uma nova oportunidade.